Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias e sempre com as notícias e informações na medida certa e feito especialmente para você. E nessa edição começamos falando de lançamento de um serviço de teleatendimento em saúde mental para as pessoas que estão enfrentando problemas com apostas e até mesmo jogos. Também estaremos abordando nessa edição a questão de câmera de reconhecimento facial, isso das ruas de São Paulo e do Rio de Janeiro, que tem sido útil para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. Vamos também falar sobre pet, porque o Brasil é um dos maiores mercados de pet do mundo. Vamos conhecer com mais detalhes. E teremos também a nossa parte de turismo com outras informações e variedades para você. Então, vamos à edição de hoje. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição do Jornal Tele Brasil Notícias falando de um lançamento que aconteceu agora no dia 4 de agosto. É um serviço de teleatendimento em saúde mental para aquelas pessoas que enfrentam aí dificuldades ou problemas relacionados a apostas e também a jogos. A ferramenta, inclusive, está disponível pelo aplicativo Meu SUS Digital. Está oferecendo acolhimento e orientação especializada, envolvendo psicólogos e demais profissionais desta área. Vamos acompanhar com mais detalhes. Serão até 100 mil atendimentos por mês ofertados a partir de hoje. Segundo o Ministério da Saúde, o atendimento será sigiloso e remoto, com orientação profissional e acompanhamento também aos familiares. A equipe é formada por psicólogos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Para ter acesso ao serviço, é preciso acessar o aplicativo Meu SUS Digital pela conta gov.br. O usuário deve clicar em mini apps e selecionar a opção Agora tem especialistas em saúde mental para quem aposta. Após realizar o autoteste, será direcionado à plataforma AgeSUS, que é parceira da iniciativa. As consultas psicológicas serão realizadas por videochamada, terão duração de até 50 minutos, preferencialmente uma vez por semana. O psicólogo poderá indicar um ciclo de até 10 sessões. Após a avaliação, o paciente poderá receber alta, ser encaminhado para um novo ciclo de teleconsultas ou para o atendimento presencial. Esse serviço de teleatendimento voltado a pessoas com problemas relacionados aos jogos e apostas teve início em março com oferta inicial de 600 atendimentos mensais. Diante da alta procura, o atendimento foi ampliado. Vamos também abordar a questão de veículos. Financiamento de veículos aumentaram em cerca de 11% no primeiro semestre desse ano. Isso mesmo, o crescimento abrangeu todos os tipos de automóveis, tanto a questão de novos quanto aqueles usados. Então, vamos conhecer mais de perto essas informações nesta matéria. Já são 50 anos vendendo veículos na mesma região da cidade. Carros novos, usados e utilitários. Com tanta experiência, as vendas refletem quase que um termômetro da economia. Você pega, por exemplo, um tapeceiro, ele compra um carro para poder fazer as entregas, né? Uma pessoa que vende água, uma casa de bateria. Então, a gente tem uma ideia mais ou menos de como as coisas estão funcionando, né? Se o mercado está absorvendo muito, que as pessoas estão comprando, né? Começa a ter muito movimento, agrega mais veículos utilitários para poder fazer as entregas. As vendas de veículos financiados aumentaram em mais de 10% no primeiro semestre e atingiram o maior volume em quase 20 anos. Os veículos usados lideraram. Foram mais de 2 milhões e 300 mil, de um total de 3 milhões e 700 mil. Os novos somaram 1 milhão 390 mil. Um aumento que inclui veículos leves, pesados e também as motos. A redução um pouco do preço, por mais que a taxa de juros ainda um pouco mais elevada, ela já teve uma redução recente de Selic. Então, esse movimento acaba adequando um pouco mais que a parcela
ela caiba no bolso do cidadão, ele consiga ali, com seu orçamento, também pagar os seus compromissos do que ele tem ali no seu mês e adequar isso ao pagamento da parcela do financiamento. Vamos agora então falar de saúde e do câncer do pulmão, que é um dos tipos de doença que mais mata pessoas no mundo. Embora esteja diretamente ligado ao tabagismo, também pode atingir pessoas que nunca fumaram. A reportagem, inclusive da TV Ceará, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, ela vai mostrar os principais fatores desse risco, inclusive os sinais de alerta e a importância do diagnóstico precoce. Vamos observar com mais detalhes. O câncer de pulmão é o segundo tipo de câncer mais frequente no país, desconsiderando o câncer de pele não melanoma. A estimativa é de mais de 35 mil novos casos por ano até 2028. Em 2023, a doença provocou a morte de mais de 31 mil brasileiros, um número que reforça a necessidade de prevenção e de diagnóstico precoce. O grande problema do câncer de pulmão é que os primeiros sintomas são muito comuns. Uma tosse persistente, falta de ar, dor no peito, uma perda de peso acentuada e até sangue ao tossir. Muitas pessoas negligenciam os sintomas, mas assim que eles aparecem, um médico deve ser consultado. Um diagnóstico ágil pode salvar a sua vida. Nós estamos falando de um câncer extremamente letal. Hoje existe um protocolo de rastreamento de câncer de pulmão para pacientes tabagistas. Assim como tem câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de intestino, câncer de próstata, que já está bem sabido por toda a população, existe o rastreamento para câncer de pulmão, que são pacientes tabagistas entre 50 e 80 anos, que fumam ou fumaram por cerca de 20 anos e que ainda fumam ou pararam de fumar há menos de 15 anos. Esses pacientes, eles têm que fazer uma tomografia de tórax de baixa dosagem todos os anos. O câncer de pulmão também lidera o número de mortes por câncer em todo o mundo. Foram quase 2 milhões de óbitos registrados no último levantamento global. E o número de casos em mulheres cresceu substancialmente nas últimas 2 décadas. Os especialistas reforçam que parar de fumar continua sendo a principal forma de prevenção. Mas reconhecer os sintomas e buscar atendimento médico sem demora também pode salvar vidas. O quanto mais rápido o diagnóstico, maiores as chances de cura. Voltamos então a falar do Sistema Único de Saúde, que, aliás, vai estar ampliando o número de teleatendimento para pessoas que tenham problemas relacionados a jogos e apostas. Vamos observar mais detalhes deste outro orientação para que você conheça mais de perto esses atendimentos. O serviço começou a ser ofertado em março. Eram realizados, em média, 600 teleatendimentos por mês. Com a ampliação, a partir de hoje, o SUS deve acolher até 100 mil pessoas. A iniciativa facilita o acesso ao cuidado em saúde mental e funciona como porta de entrada para a rede de atenção psicossocial. A procura por cuidado tem aumentado. E, apesar de a maioria dos apostadores serem homens, são as mulheres que buscam mais ajuda para se livrar do vício com apostas. De acordo com o Ministério da Saúde, 50,1% dos pacientes que iniciam um tratamento pela plataforma são do sexo feminino. A gente está abrindo as portas para o acesso ao cuidado. Como eu falei, quando o cuidado, a única opção do cuidado são as unidades de saúde, as UBS, os CAPs, o número de pessoas que procuram essas unidades é um número muito pequeno ainda. Como eu falei, no ano passado a gente teve em torno de 5 mil atendimentos nas unidades fixas, das pessoas levando como um problema a compulsão em relação aos jogos, né? O que não significa que fechava o diagnóstico da ludopatia. Então, a partir de agora, a gente ampliando essa oferta, né? Vamos começar, hoje, como eu disse, a gente começa um lote de 2 milhões de atendimentos, a gente contratou 10 milhões, esses 100 mil aí, se precisar aumentar de 100 mil, a gente vai aumentar, porque já tem
contratada, estrutura contratada. O atendimento é remoto e sigiloso, com orientação e suporte aos familiares. A equipe é formada por psicólogos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. As consultas são realizadas por videochamada e duram cerca de 50 minutos. O psicólogo pode indicar um ciclo inicial de até 10 sessões. Após a avaliação, o paciente poderá receber alta, ser encaminhado para um novo ciclo ou ser direcionado para o atendimento presencial. A plataforma centralizada de autoexclusão, lançada no final do ano passado, também tem sido uma aliada para prevenir que o vício se torne um problema. Também motiva as pessoas a refletir sobre o hábito de apostar. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 1 milhão de pessoas solicitaram a autoexclusão do CPF de sites e aplicativos de apostas. Durante a Copa do Mundo, cerca de 40% das pessoas que se autoexcluíram durante a Copa do Mundo. O quanto que a Copa do Mundo foi um mega estímulo para as pessoas irem para a aposta eletrônica, mas felizmente também as pessoas souberam mais da plataforma de autoexclusão, do problema, talvez falaram mais sobre isso. E cerca um pouco mais de 1 milhão que se auto-excluíram, quase 40% se excluíram durante a Copa do Mundo. Para ter acesso ao serviço, basta entrar no aplicativo Meu SUS Digital, pela conta gov.br. Na seção Mini Apps, o usuário deve selecionar a opção Não Aposte Sua Saúde. Após realizar o autoteste, ele será direcionado à plataforma AgSUS, parceira da iniciativa. Vamos agora falar um pouquinho das famílias e o momento certo para dar o celular para o jovem da sua família, a criança ou os próprios filhos. E pela primeira vez desde o início da pesquisa, inclusive do IBGE, ele demonstra uma coisa importante. Caiu o percentual de meninos e meninas de 10 a 13 anos com o aparelho próprio. E também os especialistas estão apontando nessa informação que a maior preocupação dos pais é com a segurança e também a privacidade no ambiente digital. Vamos observar mais detalhes na reportagem da TV Encontros das Águas, emissora também nacional de comunicação pública. O celular faz parte da rotina dos brasileiros, mas quando o assunto são crianças, muitas famílias têm repensado o momento de entregar o primeiro aparelho. A rede social, ela é um mundo, então a partir do momento que eu dou esse acesso para minha filha, eu estou dando o mundo todo para ela. E o mundo, ele tem muita coisa boa, mas ele também tem muita coisa que a gente teme, né? Então hoje eu faço esse controle, eu não tenho como excluir a minha filha completamente disso, porque ela já tem uma vida social, ela vai para a escola, na escola, mesmo que eu diga não em algumas coisas, alguns amigos dão acesso, falam de conteúdos para ela. Então eu tento trabalhar com a idade que ela tem, que é 11 anos, o fato de que ela entenda as coisas perigosas que ela pode encontrar na internet. A mudança acompanha uma preocupação crescente dos pais com os riscos do ambiente digital, tornando a privacidade e a segurança nos principais motivos para adiar a entrega do celular. Ao longo dos anos, a gente foi percebendo o quão mal a internet ela pode fazer para uma criança que não está protegida, né? Então ela fica ali à mercê de pedófilos, ela fica à mercê de grupos que a influenciam, às vezes até se machucar, ou a propagar ideias que vão fazer com que essa criança vire uma criança violenta, vire uma criança hostil. Os dados do IBGE mostram que a faixa de 10 a 13 anos foi a única que registrou queda na proporção de crianças com celular próprio. Em 2025, 55,2% tinham o aparelho, uma redução de 1,5 ponto percentual em relação a 2024. Apesar dos avanços na proteção digital dos pequenos, ainda é necessário ficar atento e cobrar também das escolas o apoio e proteção no meio virtual. Os pais têm que ter consciência de que eles devem acompanhar a vida digital dos filhos, colocar aplicativos de controle parental para que eles acompanhem, sem invadir a privacidade dos adolescentes, das crianças, mas para que eles acompanhem a vida digital desses jovens e cobre também da escola que dê cumprimento à Política Nacional de Educação Digital, para que eles possam, dentro das escolas, receber também as informações, né, receber a educação sobre todo esse conteúdo que nós temos disponível no ambiente digital, mas que eles saibam discernir o que é bom, o que é ruim.
A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos agora falar de saúde, porque começou em todo o Brasil a campanha de multivacinação, que tem a principal preocupação atualizar a caderneta de imunização das crianças e adolescentes até 15 anos. As vacinas previstas no calendário nacional, inclusive, já estão disponíveis nos postos de saúde e também nos pontos de vacinação. Vamos observar. É uma ótima oportunidade para botar em dia a vacinação das crianças e dos adolescentes, caso você tenha esquecido alguma dose. A campanha vai até o dia 1º de setembro, mas o ideal é não deixar para a última hora. Todas as vacinas previstas no calendário nacional estarão disponíveis nas unidades de saúde de todo o Brasil. Eu, por exemplo, estou aqui no Rio de Janeiro, no superposto de vacinação que funciona todos os dias da semana, nos feriados e nos finais de semana, de 8 da manhã às 10 da noite, ou seja, para quem mora no Rio não tem desculpa. O objetivo é recuperar a cobertura vacinal que registrou queda, mas já está voltando ao patamar de antes da pandemia de Covid. Cada caderneta será avaliada pelas equipes de saúde e serão aplicadas apenas as doses necessárias para colocar o esquema em dia. O objetivo é verificar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, ou seja, menos de 15. Entre os imunizantes disponíveis estão BCG, hepatite, pentavalente, febre amarela, tríplice viral, varicela, DTP, influenza e Covid-19. Já para os adolescentes também haverá vacinação contra HPV, meningite, dengue e influenza. A novidade é que a vacina contra a poliomielite terá mais uma dose. No total agora serão 5 doses de vacina contra a polio. E uma dica importante: traga a caderneta em papel, pois nem sempre o posto de saúde onde você irá estará com internet funcionando. Portanto, se você tem aquela carteirinha em papel, ela ainda é a melhor opção. Vamos agora também falar sobre acidentes em estradas ou mesmo nas ruas de casa e etc. O uso de substâncias psicoativas é que justamente tem aumentado o risco desse tipo de acidentes. Vamos observar mais detalhes na reportagem da TVE do Espírito Santo, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Os sinistros de trânsito continuam entre as principais causas de mortes violentas no Espírito Santo. De janeiro de 2025 até maio de 2026, foram 625 atendimentos com pelo menos uma morte realizados pela Polícia Científica do Estado. Um dos motivos que causam esses eventos no trânsito é o uso de substâncias psicoativas. Álcool, maconha, anfetamina e cocaína são as substâncias pesquisadas aqui no laboratório. Então, de todos esses anos, 42% das vítimas, das pessoas que morreram em sinistro de trânsito, tinham usado uma ou mais dessas substâncias. Se eu vou considerar somente os condutores, esse número sobe um pouco mais, sobe para 44%. O álcool ainda é a substância mais utilizada, mas os dados apontam um aumento no uso da maconha, cocaína e das anfetaminas. O álcool, ele é uma substância que vai diminuir o tempo de reação, o motorista ele vai aumentar a gente chama a lateralidade, né? Então ele vai mudar de pista sem perceber. A maconha, ela diminui a noção de tempo e espaço. Cocaína e anfetamina, a pessoa fica mais agitada, ela vai toma mais decisões de risco, aumenta muito a velocidade e tudo isso pode influenciar nas causas do sinistro de trânsito. Dados como esses alertam para a necessidade de políticas públicas voltadas para a conscientização do uso dessas substâncias, principalmente quando o assunto é trânsito, seja pedestre, passageiro ou condutor. Nós temos dados desde 2010 que essa porcentagem de pessoas que usam álcool, drogas e morrem em sinistro de trânsito, ela não diminui. Então, de 2010 até 2025, fica sempre na faixa dos 40% a 45% dos casos. Então, isso mostra que a gente precisa, talvez, usar esses dados e construir políticas públicas que possam realmente diminuir essa taxa, essa positividade.
Vamos abordar agora a questão de câmeras de reconhecimento facial, falando aí das ruas do Rio de Janeiro e também aqui de São Paulo, que poderão ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. Vamos observar com mais detalhes esta novidade. Isso mesmo, as câmeras de reconhecimento facial das duas maiores cidades do país, Rio de Janeiro e São Paulo, vão estar integradas na busca por pessoas desaparecidas. A foto pode ser inserida ao mesmo tempo nos sistemas de vídeo monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle, aqui do Rio de Janeiro, e no Smart Sampa, em São Paulo. Essa parceria envolve os Ministérios Públicos do Rio e de São Paulo, além da Secretaria Municipal de Segurança Urbana paulistana. Esse acordo amplia uma estratégia que já está em vigor aqui no Rio de Janeiro, numa parceria com a Polícia Militar. O acordo é estratégico porque juntos os dois estados concentram mais de 70% dos casos registrados de desaparecimento no Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, o SINALID. São mais de 42 mil casos aqui no Rio de Janeiro e 39 mil em São Paulo. É importante lembrar, né, Jéssica, que o desaparecimento é um fenômeno social complexo e que nem sempre está ligado a crimes, né? Envolve pessoas, idosos com demência, pessoas com problemas psiquiátricos e dependência química. Agora, é importante lembrar que a inclusão dessas fotos nessa rede de câmeras depende obrigatoriamente da autorização dos familiares. Vamos agora abordar então a questão dos idosos e daquelas visitas que não são solicitadas para oferecer empréstimo consignado. Que você vai observar na matéria é considerado assédio de consumo. Vamos ver. Correspondentes bancários não podem fazer visitas a idosos para oferecer empréstimo consignado sem a solicitação deles. A conclusão é da terceira turma do STJ. A decisão confirma a condenação de instituições financeiras que atuavam no município de Timbiras, no Maranhão. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público do Estado após denúncias de que correspondentes bancários iam até as casas de aposentados e pensionistas do INSS. Um dos bancos envolvidos recorreu ao STJ. Alegou que a proibição prejudicava a atividade comercial e que caberia ao INSS autorizar os descontos nos benefícios, razão pela qual não deveria responder por atos de terceiros. A relatora do caso na terceira turma, ministra Nancy Andrighi, destacou que o Código de Defesa do Consumidor veda o fornecimento de serviços sem solicitação prévia e proíbe o assédio de consumo a pessoas vulneráveis. A ministra lembrou ainda que os bancos respondem pelos prejuízos causados pela atuação dos correspondentes. Já as visitas domiciliares solicitadas pelo próprio cliente continuam permitidas. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou aquelas restrições que impediam pessoas com deficiência mental leve e pessoas também com autismo nível 1 de ter acesso a isenções fiscais na compra de um veículo. Inclusive, esse julgamento marcou a retomada dos trabalhos da Corte após o recesso do mês de julho. Vamos observar. É isso mesmo. Hoje o STF retomou o julgamento aí sobre as regras para a compra de veículos com isenção tributária por pessoas com deficiência. E por unanimidade, os ministros decidiram que pessoas dentro do espectro autista, mesmo em grau leve de suporte, nível 1, e pessoas com deficiência intelectual leve também têm direito automaticamente a esse benefício previsto na reforma tributária. Na prática, a Corte considerou inconstitucional o trecho da lei que retirava esse direito dessas pessoas. Com a decisão, elas passam a ter acesso ao benefício desde que cumpridos os outros requisitos previstos na lei. E como hoje foi a primeira sessão aí de retorno, o presidente do tribunal, Edson Fachin, também disse que as críticas ao tribunal fazem parte aí da democracia e fortalecem a instituição. Fachin disse considerar natural que suas decisões sejam contestadas e afirmou que a força institucional do STF reside na capacidade
capacidade de conviver com as críticas sem perder o poder de exercer suas funções. O ministro também reconheceu que a Corte tem desafios a superar, como a duração dos processos, a clareza na comunicação das decisões, o diálogo aí com os outros poderes e também com a população. Mas em nenhum momento, o que era uma expectativa, Fachin falou sobre o Código de Ética. No discurso de abertura dos trabalhos aí em fevereiro deste ano, quando ele tomou posse, ele falou que iria instaurar um Código de Ética para os ministros e respondendo às críticas aí da sociedade sobre supostos conflitos de interesse e também falta de transparência no tribunal. Mas hoje ele não falou sobre o assunto. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos agora abordar um dos nossos temas, que é a questão do pet, porque o Brasil tem um dos maiores mercados de pet do mundo. E também, não só isso, mas também do cuidado com os animais de estimação, que está ganhando cada vez mais espaço. Além desse crescimento desse setor, as campanhas de adoção em políticas públicas, inclusive, buscam garantir mais proteção e qualidade de vida a esses animais. Vamos à reportagem da TV Unitins, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, que vai mostrar para a gente a realidade que acontece lá no Tocantins com respeito a pets. São cães e gatos de diferentes tamanhos, idades e sem raça definida. Animais que foram abandonados e precisaram enfrentar a fome, doenças e os riscos das ruas. Uma realidade que ainda existe, mas que começa a mudar com ações de proteção e bem-estar animal em Palmas. Enquanto muitos aguardam por uma família, o mercado pet segue em expansão. Segundo o levantamento da Prefeitura, Palmas tem cerca de 112 mil animais de estimação. Com uma população de aproximadamente 324 mil habitantes, isso significa que há, em média, um pet para cada 3 moradores. No cenário nacional, o Brasil soma cerca de 160 milhões de animais de estimação, considerando uma população de 213,4 milhões de habitantes. A média é de aproximadamente um pet para cada 2 brasileiros, segundo dados do IBGE. O país ocupa a 3ª posição no mercado pet mundial. Só no ano passado, o setor movimentou cerca de 77 bilhões de reais, impulsionado pela venda de alimentos, medicamentos, acessórios e pela oferta de serviços especializados. Este novo olhar para os animais também pode ser visto nas políticas públicas. Em Palmas, foi criada a Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal. Pela cidade, bebedouros adaptados ajudam na hidratação dos pets. E o mais importante, a água disponibilizada é gelada, proporcionando mais conforto aos animais, principalmente durante os dias mais quentes. Do outro lado, esses animais resgatados passaram por atendimento veterinário, vacinação, castração e agora estão disponíveis para a adoção nos eventos promovidos mensalmente pelo município. Os interessados passam por uma entrevista. O objetivo é garantir uma adoção consciente e responsável. Expectativa muito boa, pelo que eu já visualizei dos animaizinhos que tem disponíveis, vai dar certo. Vamos então mudar de assunto e falar dos ingredientes que é mais popular aqui no Brasil, que é a salsicha. Mas também está gerando muita dúvida sobre a composição e o impacto para a saúde das pessoas. A reportagem da TVE do Espírito Santo nos explica como esse alimento é produzido e os cuidados no consumo dele. Salsicha, queijo, presunto, molhos, maionese, tem ainda banana frita, milho, azeitona, ovo de codorna, mais molhos e batata palha para finalizar. Essa é a receita do hot dog do Marcos, cheio de recheio completão ou mais simples, só com molho, salsicha, ketchup e mostarda. São pelo menos 150 vendidos por dia. Há mais de 10 anos, esse lanche alimenta os moradores
moradores de Maria Ortiz, em Vitória. O Marcos conta que, volta e meia, chega um cliente falando sobre os malefícios da salsicha e ele teve que se adaptar. Teve uma cliente que falou assim que não come a salsicha por causa que ela viu um vídeo que é cheio de animal batido e sem qualquer coisa, né, para tratar aquilo. Aí a pessoa fica receio realmente de comer a salsicha. Aí eu optei também para colocar a de linguiça. Tá bem boa saída o hot dog de linguiça. No supermercado, elas são presença garantida. Ficam nas gôndolas, junto com linguiças e com outros embutidos. A salsicha volta e meia tá na boca do povo e não é por causa do paladar, não. É por causa da polêmica em relação à origem e à composição delas. Uma instrução normativa define que as salsichas têm que ser feitas de carnes de animais de frigoríficos, podendo conter miolo, pele, gordura e tendões desses animais. Além disso, até 60% delas, ou seja, mais da metade da salsicha, pode ser feita das carnes chamadas de mecanicamente separadas. Mas afinal, o que significa isso? Essa nutricionista explica que a carne mecanicamente separada é uma forma de aproveitar os cortes que não têm valor comercial. Aquela parte que sobra ali na carcaça, ela vai para uma máquina. Essa máquina faz uma pressão para tirar aquele resíduo de carne que ainda ficou ali na carcaça e esse resíduo vira uma pasta. Essa pasta a gente chama de carne mecanicamente separada. Além disso, a salsicha tem uma quantidade alta de sódio, gorduras e conservantes que podem causar danos à saúde se forem consumidos de forma excessiva. Para a nutricionista, a salsicha não pode nem ser considerada proteína. Assim como outros alimentos que contêm carboidrato, contêm vitaminas e minerais, mas ela é classificada de uma forma diferente. No caso da salsicha, ela tem muitos aditivos, muitos conservantes, então ela entra como embutido. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência aqui no país, no mundo todo. Mas antes, vamos falar de beleza. Os girassóis, que têm importância para a economia, como na produção de óleo, também de ração e também do biodiesel. Mas em Santa Gertrudes, interior de São Paulo, uma plantação, inclusive, virou atração turística e passou a receber visitantes em busca da paisagem. Vamos conferir na reportagem, então, da TV Claré, que é uma emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. No primeiro momento, a plantação mais parece um tapete amarelo que se estende a perder de vista. Em Santa Gertrudes, a florada dos girassóis transformou a paisagem e fez do campo uma parada quase obrigatória. Estou aqui na casa da minha filha, eu tô adorando, tô amando. E agora tá do jeito daqui, olha essa coisa linda. Embora muita gente associe os girassóis à primavera, a florada também pode acontecer no inverno, dependendo da época em que a lavoura foi plantada. O ciclo da cultura é rápido e o período em que as flores permanecem abertas costuma durar poucos dias, tornando o espetáculo ainda mais especial. De perto, cada flor chama a atenção pelos detalhes. Um cenário que, além de ter uma função agrícola, acabou se tornando uma atração para moradores e visitantes. Mas é somente quando a câmera sobe que é possível ter uma dimensão da plantação por completo. Um mar de girassóis que se estende pelo horizonte transforma completamente a paisagem e captura a atenção de quem passa por aqui. Ficou linda essas plantas aqui maravilhosas, essas girassol. Encantou nós, como morador aqui. Para resistir, nós tirar umas fotos, que tá lindo, lindo. Quem encontra o campo florido, aproveita cada momento para registrar a vista. Sim, é a coisa mais linda do mundo. Isso aqui é a coisa mais linda. Em poucos dias, o amarelo intenso dará lugar a uma nova fase da lavoura. Mas enquanto a florada durar, o campo continua oferecendo um espetáculo que faz muita gente reduzir a velocidade, pegar o celular e guardar uma lembrança desse cenário. E com essa última informação sobre a beleza dos girassóis, o Tele Brasil Notícias da Semana está chegando ao seu final. E sempre lembrando que você pode acompanhar as nossas informações através também do nosso site, que é telebrasilnoticias.com.br.
ou mesmo através também das redes sociais, no YouTube, @Jornal Tele Brasil Notícias, ou então no Facebook, A Hora da Notícia Rádio e TV, com outras informações. Queremos agradecer todo o trabalho técnico de nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem com muito mais informações para você. Tele Brasil Notícias.